Lucas capítulo 16, vamos ler do verso 1 até o verso 18. A pergunta que ecoa desse texto para todos nós nesta manhã é: a quem você serve? A quem você serve? Lucas 16, do verso de 1 a 18. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Jesus disse a seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe respondeu: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no mundo. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse isso: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Quem se divorciar a sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério, e o homem que se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Deus abençoe a sua santa palavra aos nossos corações. Amém, igreja? Senhor, nós rogamos a Ti sabedoria, entendimento. Clamamos a Ti, ó Deus, humildemente nesta hora, porque queremos ouvir da Tua vontade. Queremos viver na Tua palavra. Dá-nos hoje, Pai Celeste, o discernimento para compreender a Tua vontade e, ao sairmos daqui, possamos praticar e viver a Tua palavra em nossos dias, em nome de Jesus. Amém. Nós entramos aqui, então, nós saímos do capítulo 15, aonde fomos levados pelo autor Lucas a entender
as coisas que são importantes e prioritárias no reino de Deus, em que ele diz da ovelha que foi perdida, da dracma que foi perdida e dos 2 filhos que estavam perdidos. Nós vimos então a busca do Pai por esses que estavam perdidos. O capítulo 16, ele já nos fala de uma forma diferente. Ele está nos falando diretamente aos fariseus. Jesus está olhando para os religiosos de sua época. E para esses religiosos, nós sabemos que eles, ao longo do livro de Lucas, já foi nos apresentado como hipócritas, já foi nos apresentados como mentirosos, e agora o Senhor Jesus nos traz, então, uma direção sobre a quem eles estão servindo. E aqui nós vemos a repreensão severa do Senhor Jesus aos fariseus. Ele repreende severamente aos fariseus porque eles visavam simplesmente o dinheiro e este mundo. A vida deles estava voltada a ganhar dinheiro e a viver bem neste mundo. Então, quando nós estamos olhando para esse texto, nós precisamos ter este pano de fundo para entender. Na próxima semana, nós vamos ver a parábola do rico e do Lázaro, porque continua novamente esse texto falando sobre essa economia, do dinheiro e servir a Deus. Então, dentro desse contexto que nós estamos vendo então Jesus se usando de uma parábola para dizer de 2 personagens, um senhor e um servo, alguém que trabalhava para esse senhor, que foi feita uma denúncia contra esse administrador. Esse administrador está burlando, está te furtando, está roubando do senhor. Então, o proprietário, o servo, chama esse administrador e fala severamente com ele. Recebi essa denúncia e agora só me basta, então, te dispensar, porque essa denúncia é grave. Nós vemos, então, uma atitude do administrador. Ele convida as pessoas às quais estão devendo o Senhor e oferece a eles, então, um desconto para quitar as suas dívidas, oferecendo esse desconto no sentido de que essas pessoas, então, teriam agora uma dívida para com ele. Existe um equívoco muito grande aqui, muitas pessoas que eu já até ouvi isso em púlpitos, pessoas que tentam legitimar o jeitinho que esse administrador deu. Não é isso que o texto está dizendo. O texto não está falando sobre esse jeitinho. O texto está dizendo para nós que aquele que comete uma ilicitude, ele sofrerá a penalidade da sua ilicitude. É isso que estamos vendo no texto. O administrador perdeu sua posição. O administrador, ele foi dispensado. O administrador, por mais que ele tenha feito uma estratégia, e o seu senhor então reconhece que ele fez uma estratégia, no sentido que talvez ele não conseguiria reaver esses recursos que estavam ali e essas pessoas que estavam ali devendo. Mas ele ofereceu então um desconto para que eles pudessem quitar e resolver essa situação. Isso é mais ou menos o que ocorre no Brasil. No Brasil, nós somos impulsionados a um consumismo, nós somos impulsionados a tudo que vamos comprar, a comprarmos parcelado. Então, nós parcelamos nossa casa própria, parcelamos o carro, parcelamos roupas, parcelamos tudo que nós vamos comprar, geladeira, todos os móveis, tudo que nós vamos comprar, nós parcelamos. Agora, o que ocorre aqui, no Brasil, ocorre uma sagacidade muito grande do sistema financeiro. Porque o sistema financeiro ele é feito para atender um único objetivo, não é te ajudar. O sistema financeiro não quer te ajudar. O sistema financeiro quer lucrar. E todas as vezes que você faz um parcelamento, o sistema financeiro está lucrando em você.
Você já percebeu que essas lojas, como por exemplo, Renner, Riachuelo, eles gostam de vender as coisas parceladas? Sabe por quê? Porque eles sabem que cerca de 85% das pessoas que vão comprar parcelado, elas vão atrasar a primeira prestação. E ao atrasar a primeira prestação, eles ganham uma fortuna com multas, juros e correções monetárias. E o imposto também é cobrado também disso. E você paga triplamente dentro desses impostos. Você paga ICMS, IOFs e uma série de outras, e essas coisas também vão ser cobradas de você a posteriori no seu atraso. Agora, o sistema financeiro descobriu uma forma. Nós não podemos deixar as pessoas ficarem inadimplentes por longa data, senão vai quebrar o sistema financeiro. Nós temos que fazer com que eles se endividem, e se endividando, então eles possam continuar trabalhando para nós. É isso que o sistema financeiro pensa. O que eles fazem? De 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, eles fazem refinanciamento. O Estado faz isso, o município faz isso, refinancia suas dívidas. Nós oferecemos então um desconto, e aí se oferece um desconto e a pessoa vai lá tentando novamente resolver o seu problema, limpar o seu nome, faz o refinanciamento e novamente a pessoa chega ali na frente, passa 6 meses, não consegue pagar, porque a conta nunca vai fechar. A conta do que você quer consumir sempre será maior do que você ganha, Sempre vai ser assim. O que você deseja é muito mais do que você pode ter. E aí, o sistema financeiro e a maneira como é feita as leis é para que você possa realmente burlar, porque quando você burla, quando você quebra o contrato, aquele sistema financeiro recebe a sua dívida. Porque cada empréstimo que você faz tem um seguro. E aquela pessoa que fez o seguro paga e compra aquela dívida mais barata e começa a te cobrar novamente. Esse sistema financeiro é perverso. Por isso que Jesus está dizendo o seguinte: não viva pelo dinheiro. Não viva pelo que os teus olhos querem ter. Não viva além das tuas possibilidades. Porque o texto nos mostra também que esse administrador, ele sendo astuto nesse momento, ele é penalizado, ele vai perder o emprego dele, mas para que ele não fique mendigando, ele teve essas pessoas e essas pessoas ficaram devendo a ele um favor. E quem deve um favor a outro, sempre quer pagar esse favor, e esse favor muitas vezes sai muito mais caro do que o favor que você pediu ao outro. A palavra de Deus, lá no livro de Provérbios, diz para nós não pedirmos nada emprestado, porque nós nos tornamos escravo de quem nos empresta. Queridos irmãos, isso é muito sério, porque tem muitas e muitas pessoas que estão fazendo isso. Tanto é que na última campanha de eleição presidencial, teve até um candidato que falou o seguinte: não, eu vou tirar o nome de todo mundo do SPC. E o que isso vai resolver? Tirar o nome do SPC? Tudo bem, as pessoas vão se endividar novamente, porque o problema não é o SPC, o problema não é a cobrança, o problema é o seu estilo de vida. O problema é como nós vivemos. Nós vivemos para satisfazer o que os nossos olhos querem. E quando nós vivemos para satisfazer o que os nossos olhos querem, nós somos escravos do consumismo. E isso nos destrói. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, Jesus não está exaltando este servo, porque Jesus disse que esse servo foi punido. Mas esse texto está nos dizendo e nos trazendo um alerta, que muitas vezes a pessoa que é ímpia, ela vai prosperar, porque ela não tem valores, ela não tem moralidades. E sendo que nós que temos a Cristo e servimos a Deus, deveríamos ser muito mais prósperos. E aonde que está o desequilíbrio? Aonde que está o erro aí? Aonde que está o problema aí? O problema é justamente que muitos de nós estão vivendo pelo que se consome com os olhos, e não pelo que se tem de benesses do Senhor em suas vidas.
Eu assisti ontem com as minhas filhas aquele filme do golpista do Tinder e fiquei impressionado. O cara, em 5 anos, ele extorquiu cerca de 10 milhões de euros. E o que o filme mostrou? Todos em busca de satisfazer o que os seus olhos querem. Consumismo. Consumismo do corpo, consumismo da imagem, consumismo do luxo. Querido irmão e querida irmã, nós estamos aqui diante de um texto que nos adverte que este caminho é mau. Nós estamos aqui diante de um texto que diz que este caminho nos leva ao precipício, que este caminho nos leva à destruição. Porque nós precisamos viver, queridos irmãos, não escravos do dinheiro, mas o dinheiro deve ser o nosso servo. Essa é a grande lição desse texto. Eu e você não podemos ser escravos do dinheiro. Nós precisamos viver fazendo com que o dinheiro seja o nosso servo. O dinheiro que nós temos, o recurso que nós temos, seja para o reino de Deus. E entendendo que o reino de Deus, querido irmão, não é o dinheiro que você traz para a igreja. O reino de Deus é o dinheiro que você administra na sua casa. Se o dinheiro que você administra na sua casa não é capaz de propiciar o socorro às pessoas que estão próximas de você, existe uma coisa muito errada. Querido irmão, se você está administrando seus recursos, os seus recursos não sobram um tiquinho de nada para você ajudar o outro, o próximo, está muito errada a sua administração financeira. Porque nós não estamos aqui para viver para satisfação própria. O Evangelho não é para isso. O Evangelho é para nós vivermos, para satisfazermos a Deus, amém, irmãos? É para Ele. Nós acabamos de cantar, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, então nós vivemos para Ele. Então isso tem muito a ver com como nós administramos nossos recursos. Porque, pensa comigo, queridas irmãs, você casa e o seu marido não providencia a conta de água, a conta de luz, não providencia a subsistência da tua casa. Você acha que o seu casamento vai ficar bem? Não vai, vai se destruir. Porque o seu casamento é baseado num princípio de cumplicidade, de companheirismo, de serviço um ao outro. Então nós precisamos aprender a administrar nossos recursos. E a palavra de Deus nos diz que não há um justo para mendigar o pão. Então Deus quer nos dar a provisão. Eu creio nisso. Deus quer nos dar a provisão. De que forma? De maneira honesta. Porque o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: aquele que é desonesto, ele será penalizado. Sofrerá penalidades. E na lei brasileira, aquele que deve, sofre penalidades. Penalidades severas até. Mas nos Estados Unidos é pior, sabia? Aqui no Brasil não se prende. Não se prende por corrupção. Você pode roubar os milhões que você quiser, você não vai ser preso. Você pode também dever, refinanciar, você não vai ser preso. Você pode ficar devendo o Estado e pode morrer devendo o Estado. Seus familiares vão ficar com essa dívida, seus familiares podem não pagar o Estado. Mas lá na frente, na segunda, terceira geração, a sua família pode perder os bens que você adquiriu ao longo da sua vida. Porque é assim essa lei, ela é perversa, ela vai punir, mas ela não vai te prender. Nos Estados Unidos prende, nos Estados Unidos prende. Se você abre uma empresa e você fica devendo na praça, você vai ser preso. Por isso que lá as pessoas são honestas, porque tem penalidades. Aqui nesse país, infelizmente, não. E o que é pior, queridos irmãos, o testemunho que a igreja dá é horrível, é horrível. Horrível. Eu digo isso porque eu sou pastor.
Nós mudamos nossas filhas, quando nossas filhas foram estudar no colégio adventista, tiramos elas de lá agora, levamos elas para o colégio Santo Agostinho. E eu coloquei na minha ficha lá, pastor, e coloquei assim, é empresário. Aí ele virou e falou assim, o senhor mexe com o quê? Eu falei, não, eu tenho palestras, eu tenho livros, eu tenho cursos, eu faço isso também. Tá certo então. Porque assim, não quero falar nada assim para o senhor, mas eu quero dizer para o senhor o seguinte, aqui já entrou muitas pessoas se falando pastor, e estão devendo à escola já tem mais de 10 anos. Olha que coisa triste, não é coisa triste? Eu já contei aquela história que uma vez nós fomos comprar um carro, eu e a Soraya, e o gerente virou e falou assim, fez os cálculos no meu nome, aí virou e falou assim, pastor, só vai pagar metade dos juros se for no nome da sua esposa, porque nome de pastor é pior para aprovar. Dá para você entender? Qual o testemunho que a igreja tem dado, queridos irmãos? É um testemunho horrível. A igreja está lendo esse texto e está vivendo como administrador astuto. E querido, o fim do texto diz assim, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no mundo. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nem um servo pode servir a 2 senhores, pois odiará a um, amará a outro, ou se dedicará a um, ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a dinheiro, a Deus e ao dinheiro. Dá para você entender que a penalidade, ela é terrível. E eu sempre digo para os irmãos aqui, e afirmo novamente, eu não tenho medo de homens, eu não tenho medo de potestades e principados, eu tenho medo de Deus, porque Deus é fogo consumidor, e a justiça dele prevalecerá para sempre. Amém, irmãos? É esse que nós devemos temer. Deus sonda os nossos corações, Deus sonda as nossas intenções. Deus olha lá no fundo da nossa alma e Ele sabe o que fazemos e para quem nós estamos fazendo. Se nós estamos vivendo para Ele ou se nós estamos vivendo simplesmente uma vida mesquinha, egoísta, autocentrada em nós mesmos, autocentrada no prazer deste mundo, na cobiça deste mundo. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então eu espero que os irmãos compreendam o texto. Que o texto não está dando apoio ao administrador infiel, ele foi punido, mas o texto está nos dizendo de um alerta sobre como nós usamos o recurso, sobre como esse recurso é aplicado, sobre como esse recurso é administrado, sobre como nós estamos vivendo. E dentro disso, Jesus vai terminando este texto, nos apresentando aqui, queridos irmãos, algo que algumas pessoas têm várias dificuldades aqui para interpretar também. Ele lhes disse isso: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Queridos irmãos, eu nunca pegaria um dinheiro da igreja para comprar alguma propriedade para colocar no meu nome. Eu nunca faria isso. Eu nunca colocaria uma rádio no meu nome. Eu nunca colocaria uma escola no meu nome. Eu nunca faria isso. Porque isso é do Senhor, amém, irmãos? Isso é de Deus, isso é sério. Isso é sério. As pessoas estão querendo fazer o quê? Estão querendo alegrar a Deus ou estão querendo ser aprovados pelos homens? O que adianta a gente ganhar, ser aprovado aqui nessa terra? Não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Eu quero ser aprovado diante de Deus, amém, irmãos? Sabe o que eu quero ouvir, o que eu anseio para a minha alma e anseio para a alma de todos os irmãos? Vinde, bendito dos meus pais,
Vinde, entram, porque vocês são benditos, porque vocês foram fiéis até o fim. E agora eu lhes darei a vida eterna na presença do Pai. Amém, irmãos? Glória a Deus. É isso que nós devemos viver, é assim que nós precisamos viver. O texto também não está falando contra a riqueza. O texto está falando da má administração dos recursos. O texto não está falando também de que a gente pode fazer as coisas com jeitinho. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está nos desafiando a uma vida de equilíbrio, a uma vida na verdade e a uma vida de servir a Deus em todos os momentos. Aí o que acontece na segunda parte desse texto? Aí ele vai falar acerca do divórcio. E aí tem muitos pregadores que falam 1001 coisas sobre esse texto. Eu vou dar a minha interpretação à luz disso. Se nós estamos falando de dinheiro e o próximo texto vai falar de dinheiro, o problema aqui não é o divórcio em si, a carta do divórcio. O problema aqui é a condição que a pessoa vai ficar após o divórcio. Por quê? Existem dois textos paralelos a esse, são dois textos que são usados pelos judeus. O texto do rabino Hillel e do texto do Talmud. Os dois textos dizem assim para os homens: se a tua mulher estiver cozinhando e queimar o pão, você tem o direito de pedir o divórcio. E se você, como homem, desse o divórcio à mulher, ela iria para a miséria. Ela iria para a miséria, porque ela não poderia voltar para os pais, porque dentro da casa dos pais, o que os pais fariam? Você fez uma vergonha para a nossa família. Se uma mulher, ao passar a roupa do marido, queimasse a roupa do marido, o Talmud diz que você poderia também divorciar dessa mulher. Já pensou hoje em dia, irmãos? A maioria das mulheres não sabe cozinhar. Já percebeu a quantidade de homem hoje que cozinha? Então, o que Jesus está dizendo, irmãos? O problema aqui do divórcio, queridos irmãos, é a condição da miséria que a pessoa vai viver. A condição também financeira. Você vive para quê? Aqui também mostra uma outra realidade do texto. A realidade do texto também nos leva a um refletir. Então, eu estou vivendo aqui de que maneira? Na minha casa. Eu estou vivendo aqui para ter prazer? Então, eu casei com a minha esposa e ela tem a obrigação de dar prazer para mim. Tem muitos homens que pensam assim. Então, eu casei para ela dar prazer para mim. Não, querido irmão. Ela é a sua ajudadora. Ela é a sua companheira. Deus a fez na mesma condição que você, no mesmo equilíbrio que você. O texto também não está querendo legitimar o divórcio. O texto não legitima o divórcio. Mas o texto nos mostra claramente que a condição que essa mulher fica é uma condição de se tornar uma pessoa indigente, sem condição de perspectiva de vida. A condição financeira e econômica dessa mulher. Agora, vamos refletir um pouco mais sobre essa questão do divórcio. O que acontece em relação ao divórcio? Nós que somos homens e mulheres do século 21. Eu já vi pessoas que divorciaram porque a mulher fez um feijão salgado demais. Já vi. Eu já vi pessoas se divorciarem porque o marido esqueceu de pagar uma conta e de repente apagou a luz e a mulher virou e falou assim: vou sair, vou largar, abandonar essa casa, porque você não sabe administrar essa casa. Também já vi. Eu já vi pessoas que falaram assim: não, acabou o amor. Como assim acabou o amor? O que é o amor? O amor é sentimento? Amor não é sentimento. Amor é ação, é atitude. Existem duas condições para o divórcio na palavra de Deus.
adultério, extraconjugal no casamento, ou, no caso, violência doméstica. Essa violência pode ser física. Hoje nós entendemos muito mais da violência psicológica que muitas mulheres sofrem. E quando há essa possibilidade do divórcio, no texto lá em Mateus, Jesus não fecha a questão. A questão não é fechada lá em Mateus. Mas aí está fechado, pastor. É esse que tem que ser... Não, a gente não faz doutrina em um versículo apenas. Para a gente fazer doutrina, principalmente em relação à doutrina ética, nós precisamos analisar a Bíblia toda e compreender o que ela vai nos ensinando e vai nos dizendo mais à frente. Nós vamos ver aqui em Lucas ainda, nós vamos ver o arrependimento. Um dos textos mais importantes desse livro é sobre o arrependimento do homem, e dentro desse arrependimento nós vamos ver a compreensão lá no Apocalipse que tudo se faz novo, as coisas velhas passaram, e nós somos então limpos no sangue do Cordeiro. Nós não legitimamos o divórcio, nós não apoiamos ninguém a se divorciar, mas havendo esses dois casos, queridos irmãos, eu quero contar duas experiências com os irmãos que eu já tive no ministério pastoral. Eu tive no ministério pastoral uma pessoa que frequentou a nossa igreja e um dia me ligou desesperadamente porque o marido estava quebrando tudo dentro de casa. E de repente me ligou o pai dessa irmã que morava numa outra cidade, em outro estado, e me pediu desesperadamente que eu fosse lá verificar o que estava acontecendo. Chamei mais um irmão e fomos lá na casa. Na hora que chegamos lá, ele realmente estava completamente surtado, fora de si. O filho dele, para vocês terem ideia, era um garotinho de 3 anos, estava debaixo da cama. Eu cheguei lá, olhei para a irmã, infelizmente, agressão nela, sangue. Coloquei ela para trás de mim, perguntei onde está seu filho, está lá. Fui lá, peguei o menino. E aquele homem lá, falando os seus impalpérios, suas palavras chulas, e eu nem olhava para ele, estava em oração, o irmão que estava comigo estava em oração. Ele falou assim: pastor, eu não vou entrar. Amém, irmão, fica aqui na retaguarda orando. Porque tem irmão que é assim, né? É valente só para falar, viu, divino? Na hora que não está no frigir dos ovos, não vai não. Peguei a criança, e ele virou e falou assim: quem é o Senhor? Eu falei: eu sou o pastor Carlos da Comunidade Batista. O senhor não vai mais gritar aqui. Eu gostaria que o senhor se assentasse. E eu quero dizer para o senhor que hoje o senhor está perdendo sua esposa e seu filho. E eu quero dizer ainda mais: ela não está sozinha aqui. Ela tem uma igreja por trás dela. Aquele homem se assentou, ele olhou, começou a chorar. Eu falei: irmã, prepara a sua mala, que você vai embora hoje dessa casa. Pegamos aquela irmã, levamos para a rodoviária e enviamos ela para a cidade onde ela morava. No domingo, quem que estava na porta da igreja me esperando? Irmãos, ele era um homem do tamanho do irmão Paulo. Mas pensa no irmão moreno, ele era muito forte. Ele chegou lá, nessa época a igreja cabia dentro do meu Uno. Eu tinha um Uno, que eu chamava ele de porcaria. Que toda vez que eu precisava, o porcaria me deixava na mão. Então a igreja era itinerante. Eu montava no domingo e desmontava no domingo e levava. Eu chego lá, ele está lá na porta. Eu preciso falar com o senhor, onde está minha mulher, onde está meu filho? O senhor não grita. Agora eu não posso falar, que eu tenho que montar aqui a igreja. E vem cá me ajudar. Peguei as cadeiras, comecei a dar para ele. E ele começou a carregar as cadeiras. Eu falei: o senhor é forte, o senhor vai me ajudar a montar as cadeiras. A gente foi lá, montou as cadeiras e tal.
Aí ele virou e falou assim: o senhor não tem som, não? Eu falei: não, não tenho som no final. Aí ele queria falar: no final a gente conversa. Eu vou dar todo o tempo para o senhor. Ele sentou, assistiu o culto, ficou até o final do culto. Ele falou assim: o senhor não tem som? Eu falei assim: não tem. Eu vou dar um som aqui para a sua igreja. Eu falei: amém. Foi o som que a igreja recebeu. Dá para você entender os propósitos e os planos de Deus? E aquele homem, então, naquela noite, ele aceitou a Cristo Jesus. Ele falou que iria mudar. Que eu desse o telefone e o endereço da esposa. Eu virei e falei assim: eu não posso fazer isso, eu não tenho autorização. Não tenho autorização de dizer para o senhor onde ela está e o que está acontecendo. Na segunda-feira nós nos encontramos, começamos a discipulá-lo. Na sexta-feira, aquele homem em arrependimento, ele falou assim: pastor, eu quero me batizar. Nós descemos no prédio onde nós estávamos, da casa de uma irmã, batizamos ele ali mesmo naquela piscina. Ele se batizou. Passado 2 meses, a esposa ligou para ele, eles conversaram. A esposa veio, se hospedou na casa dos irmãos da nossa igreja. Um irmão pagou a passagem dessa irmã para chegar na igreja. E essa família foi restaurada para a glória de Deus. Amém, irmãos? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? E eu tenho uma segunda experiência, mais ou menos semelhante a isso. Só que esses eram crentes. E foi muito triste. Foi muito triste acompanhar. E o desfecho não foi esse, infelizmente. O desfecho foi o divórcio. Eu quero dizer aos irmãos nessa manhã, diante de Deus, eu não legitimo o divórcio. Mas eu entendo que tem pessoas que não são mais dignas de viverem juntas. E sendo impossível a convivência, a maneira mais saudável é o divórcio. Agora, uma coisa que eu tenho aprendido: o que se divorcia é um homem e uma mulher. Não acaba a família. A família vai continuar. Os filhos vão continuar. E os filhos precisarão do pai e precisarão da mãe. Hoje, na justiça, existe a configuração de alienação parental. Então, nesse sentido, o que a justiça está tentando dizer para a sociedade é algo muito saudável. A família não se dissolve, ela vai continuar e vai requerer o quê? Que a família tenha maturidade para se resolver as coisas que precisam ser resolvidas. A igreja não pode legitimar o divórcio. Não pode. Nós devemos lutar com todas as nossas forças para que ninguém se divorcie. Mas não adianta. Se alguém está servindo o dinheiro e servindo este mundo, principalmente as irmãs que ainda não se casaram, que desejam se casar, observem muito isso. Quem é muito focado em dinheiro não vai cuidar de você, pode ter certeza. Pode ter certeza disso. Porque o dinheiro não é tudo nessa vida. Porque os casamentos que eu vi mais felizes tinham poucos recursos, passavam muitas dificuldades. Às vezes nós acudíamos pagando conta de água, conta de luz. Isso não foi uma vez, isso é rotina na minha casa. Eu ensino isso para as minhas filhas. Eu ensino que o que nós ganhamos é para acudir o próximo, é para ajudar o outro. Porque eu já fiz muito velório de gente rica e muito velório de gente pobre. E os velórios mais tristes que eu já vi na minha vida eram de pessoas muito abastadas, mas que viviam num extremo egoísmo, que viviam num extremo
de servidão ao dinheiro. Eu já vi muitos velórios de gente que não tinha nada, mas quando aconteceu o velório, tinha um monte de gente dizendo: esse aqui me ajudou, esse aqui fez diferença na minha vida, essa aqui me levou para Jesus. Esse aqui, um dia eu estava andando na rua e pensei em suicidar, ele chegou e falou para mim assim: filho, confia em Jesus. O final desse texto vai terminar nos falando realmente sobre a realidade da morte. O contexto está nos levando justamente a essa reflexão: pelo que nós estamos vivendo? Quem vive pelo dinheiro vai se destruir, quem vive para Deus terá a vida eterna. Terá a vida eterna. Pastor, mas como que eu vou fazer na minha casa que está nisso? Viva para o Senhor. Ore mais pelo seu marido. Clame mais a Deus. Convide 2, 3 pessoas especiais para orar junto com você. Ore, clame. Minha esposa, ore pela sua esposa. Ore, clame. Porque Deus pode fazer um milagre, amém, irmãos? O Senhor pode fazer um milagre. Ele pode, Ele faz. Um detalhe: aquele primeiro casal, hoje eles são missionários em Moçambique. Eles têm um orfanato, que eles cuidam de mais de 100 crianças. O Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Esse mundo, o que você fizer vai ficar nele, mas o que você fizer para Deus será por toda a eternidade. Que nós escolhamos sempre servir a Deus. Amém, irmãos? Feche os teus olhos nesse momento e ore ao Senhor nessa hora. Peça que Deus te ajude a identificar os teus valores, te ajude a identificar as coisas que você precisa melhorar, te ajude a identificar pelo que você está vivendo e pelo que você está colocando as suas forças. Escolha viver para o Senhor, o nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, a Tua palavra é boa, a Tua palavra é perfeita. A Tua palavra nos dá vida, nos dá esperança. A Tua palavra nos dá propósito para viver. A Tua palavra nos orienta como podemos viver os nossos dias. Que o Teu Santo Espírito nos leve, Senhor, a buscarmos cada vez mais da Tua palavra, a buscarmos cada vez mais do Teu querer e a fazermos cada vez mais a Tua vontade. Eu te peço, Santo Espírito, faça com que nós venhamos nos desvencilhar da cobiça dos olhos, da cobiça da carne, de uma vida de hedonismo, simplesmente aqui nesta terra, e venha nos conduzir a viver segundo o propósito eterno do Senhor. Coloca-nos, ó Deus, sempre no Teu caminho, coloca-nos, Senhor, sempre na Tua vontade, sempre na Tua direção. Dá-nos, ó Deus, sempre da Tua direção. E eu rogo, ó Pai, não nos deixes cair na caminhada da vida, não nos deixe desviar na nossa caminhada da vida, mas que a cada passo, a cada jornada, a cada momento, nós estejamos cada vez mais próximos do Senhor e da Tua vontade. Age em nós, Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém.